Tá valendo? Ok. E, gente, sou Edjane Galindo. Momentinho que hoje o dia tá quente, eu tô com sede. Então, eu sou Edjane Galindo. Eu, futuramente, agora, nesse decorrer do início do ano, eu vou estar colocando, né, o meu projeto em ação. O meu projeto, eu já falei dele aqui, que é uma loja exclusiva para homens. Então, eu queria que vocês dessem o like, deixassem o like, apertassem o like no meu canal para que outras pessoas também pudessem ver e se inscreve também no meu canal, né? Já tem vários vídeos que eu tô fazendo e vamos lá. Tô aprendendo. Então, vê só. Hoje eu queria falar de um assunto com vocês que é um assunto que nos limita. Medo. Medo. Você tem medo? Tem medo? Já passou por uma ocasião que você deixou de fazer alguma coisa porque você teve medo de fazer? Então, o medo, ele limita as nossas ações. Então, muitas vezes é bonzinho a gente estar na nossa zona de conforto. Por quê? Porque nem eu tô vendo ninguém, nem ninguém tá me vendo. Então, portanto, eu não preciso me expor. Então, se eu não vou me expor, eu não vou ser julgada por ninguém. Então, se eu não sou julgada por ninguém, então eu também não vou fazer nada, né? Funciona assim. Funciona assim. Então, o medo, ele limita. O medo, ele limita a nossa capacidade de criação, ele limita a nossa capacidade de fazer, limita a nossa capacidade de ação. Porque tem aquela maldita vozinha que fica aqui dentro. Não faz isso. Quando você botar o pé fora da sua casa, as pessoas vão rir de você. As pessoas vão achar que você está com ideia maluca. As pessoas vão dizer que você está jogando dinheiro fora. As pessoas vão dizer que esse teu projeto não vai dar certo. As pessoas. Então, esse julgamento, né, ele limita a nossa capacidade. Quantas vezes você que está aí, você deixou de fazer alguma coisa porque ficou com medo do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam dizer, como as pessoas iam julgar você, né? Então, limita, o medo ele limita. Então, por isso que muitas coisas na minha vida que eu fiz foi meter a cara e fazer. Simplesmente isso, meter a cara e fiz. Agora, não é meter a cara sem um planejamento. Não, sempre as coisas que eu quis fazer na minha vida, primeiro eu planejei, né? Planejei lá, na minha casa, no conforto da minha casa, né? E muitas vezes eu tive que pegar essa vozinha medonha e trancafiá-la, para que exatamente ela não limitasse a minha capacidade de criar. E eu lembro de um projeto que eu fiz, que foi a escolinha. Então, muita gente aí, né, que me conhece vai saber, né, o Espaço Múltiplos Saberes, né, foi uma coisa que eu tive muito orgulho de fazer. E eu queria fazer, porque o meu filho, ele era criança, né? Criancinha, pequenininho, ele estava com 4 aninhos, passando já para 5 anos, e ele só ficava na televisão, assistindo televisão, não tinha outra coisa para fazer. E aí eu queria muito, né, alfabetizá-lo antes dele completar 7 anos. Mas medo, né? Tinha na escola, tinha o pré-escolar, mas eu não queria colocar ele no pré-escolar da escola pública, né? Eu queria antes trabalhar com ele para depois ele já entrar somente no primeiro ano de alfabetização da escola pública, e coloquei ele, e foi assim que aconteceu. Então, mas antes eu queria alfabetizá-lo. Aí eu digo, mas aqui em casa eu não vou conseguir, porque mãe fica dentro de casa, né, ensinando o filho. O filho dentro de casa tem 1001 opções para ele conseguir desviar a atenção, não ia dar certo. Então eu parti para a ação desse meu desejo, né? Primeiramente eu senti essa dor, essa necessidade de alfabetizar o meu filho, Caio Adriano, 4 aninhos para 5 aninhos. Depois eu, né, vi que era viável, era possível, né? A minha vida, a minha formação foi dentro de trabalhar com educação, então eu vi que era viável, né? E eu comecei a me programar para, né, passar por todas as etapas. Então, primeiramente foi esse gatilho mental, né? Que o gatilho foi essa dor de ver o meu filho somente assistindo televisão, e antes eu queria alfabetizá-lo. Então, depois do meu gatilho, né, eu fui para o desejo.
Eu estava desejando, era um sonho e que eu queria colocar em ação esse meu sonho. Então, para isso, eu parti para pesquisar. Eu fui a algumas escolas particulares em Pesqueira, ver como era o interior da escola, e falei com os diretores, e eles me acolheram muito bem, e eles me deram incentivo. Então, cheguei em casa cheia de ideias, mas eu queria fazer uma cartilha, e as cartilhas de alfabetização são as cartilhas... não existe uma cartilha que eu queria, né? Não teve nenhuma cartilha das que eu vi de alfabetização que me chamou a atenção. Sempre elas têm aqueles métodos muito, vamos dizer, deficientes. Bá, bé, bi, bobo. Eu acho que isso não alfabetiza criança. Então eu li Paulo Freire e vi outros métodos modernos de alfabetização. Então eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou criar a minha cartilha de alfabetização. E durante 2 meses fiz pesquisas e vários livros e autores, e fui vendo. E acabou eu fazendo a minha cartilha de alfabetização, né? Então, que orgulho eu fiz. Depois eu procurei uma gráfica onde fiz cadernação, e foi o primeiro volume, que é esse aqui. Então, para vocês verem, foi esse volume aqui, ó. Quem trabalhou, né, quem teve filhos, né, nessa época, até as crianças, as próprias crianças, o meu filho já está com 15 anos, né, ele tinha 5. Então, eu fiz essa cartilha, e até essa foto aqui, ó, é a foto dele, de Caio Adriano, com um aninho. Então, aqui, ó, Espaço Múltiplos Saberes, o caminho do conhecimento começa aqui, né, nesse volume 1. Então, eu fiz, né, esse aqui, aí foi bem interessante. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, só um pouquinho para vocês verem como foi aqui nessa criação dessa cartilha. Deixa eu folhear aqui para chegar aqui numa parte que eu achei que é interessante, né? Então, A de abelha. Você está dando para ver aqui? Isso era até uma cartilha de um aluno que ficou, né? Eu guardei aqui. Abelha ama o seu trabalho. Então, eu queria sempre que partisse de algo maior, né? Então, a letrinha A, cursiva, a letra aqui maiúscula. Aí aqui, a abelha acredita no que faz, por isso constrói a colmeia. A abelha acredita no que faz, por isso constrói a colmeia. A abelha é amigável, tem muitos amigos. Tinha a parte de toque de arte, pintava e fazia a letrinha A. Depois a letrinha E. O caminho do sucesso começa na escola, pinte a letra A. E a escola é o único lugar onde aprimoramos o nosso conhecimento. Tem aqui, né, o toque de arte. Toque de arte, está dando para vocês verem bem. A letra I é assim, perante Deus somos todos iguais. Tinha esse aqui. Toda criança tem o direito de ser tratada com igualdade. Então, aqui, somos irmãos, né? Cabelinho diferente. Então, era isso que eu cuidei muito para que, né, as crianças elas pudessem ter acesso a esse tipo de conteúdo. Seja grato. Diga sempre obrigado, meu Deus. Então, o ódio é obrigado. Vamos trabalhar. Nós temos a obrigação de agradecer sempre. Né? Aqui o toque de arte, a ovelhinha para eles fazerem. Aqui o de união, né? O de união. Então, contorne as figuras que representam a presença da união. Família unida permanece unida. Então, aqui pronto, eu trabalhei amor, escola, igualdade, obrigado e união. Esse aqui era o trabalho com as vogais, né? Então, isso aqui é meu orgulho, né? Eu criei aqui essa cartilha. Então, pronto, o material criado dentro de casa, né? Tudo que eu fiz era sempre dentro de casa, então eu precisava botar o meu pezinho para fora de casa. Agora era a hora de eu sair, E, gente, quando você, né, no momento, tudo isso eu fiz todo o planejamento. Fiz a cartilha, fiz um aventalzinho que ele contava a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Tinha os bonequinhos, então tinha bolsinhos e tinha a casinha da vovó, tinha a floresta do lobo mau, tinha o caçador, e eu preparei todo o material. Então vamos partir para ação. Gente do céu, partir para ação.
Ai, aí começa aquela vozinha, como eu só estava dentro de casa fazendo essas coisas, né? Então pronto, ali eu não tinha que lidar com a avaliação de ninguém, né? Ser avaliada por ninguém, mas aí no momento que eu tava com tudo pronto e eu tinha que botar o meu pezinho na estrada, porque eu tinha que divulgar o meu material, né? E chamar as pessoas para conhecer, né, o que eu tinha feito, eu tinha que levar até elas. Não tinha outro meio, não tinha outro jeito, eu tinha que fazer isso. Então aí eu fui, né? Então o medo dizendo, Edjane, você vai ser avaliada. Edjane, se você chegar na casa de tal pessoa e essa pessoa não querer nem abrir a porta, dizer não, obrigado, e se, e se a pessoa, quando começar a ver o teu material, ela começar a debochar de você, achar você uma ridícula por você estar fazendo aquilo? E se você teve todo esse trabalho à toa? Por que você não fica apenas com essa cartilha e ensina o teu filho aqui, né? Aqui mesmo em casa. E aquela vozinha maldita vai falando, falando, falando no teu pé do ouvido e vai limitando você. Mas aí, por outro lado, eu disse, eu vou. Sabe por que eu vou? Porque eu me preparei. Porque eu fiz a diferença. Porque não tem isso aqui em Socorro, né? Vai ser a primeira. Então, é uma coisa diferente. Sim, eu posso ser avaliada, sim, eu posso receber respostas negativas, sim, mas eu não vou deixar que esse medo ele limite a minha capacidade. Não vou deixar. E realmente eu não deixei. Eu fui. Peguei todo o material, botei embaixo do braço, né? Bati na primeira porta, mas nossa, como eu tava nervosa, a boca seca. E de repente, quando eu bati na porta, eu disse, Jane, o que é que você tá fazendo? Volta para casa, volta pro teu comodismo. O que é que você tá fazendo? Você vai ser avaliada a partir de agora. Essa história ela vai se espalhar aqui dentro de Socorro. Então, o que será que as pessoas vão falar de você? Volta para casa. E eu disse, não volto. Não volto, não volto. E eu fui a primeira pessoa a me receber, e me recebeu foi Lucilene. Primeira pessoa que eu fui mostrar esse material, Lucilene de Paulo, né? Mãe de Pedro Henrique. E quando eu mostrei esse material a ela, foi a primeira pessoa que olhou o material e disse, sim, que bom, que coisa boa que você fez, né? E fui na casa de outras pessoas, fui na casa do Marcelino, e na casa de Carmen, e o Denise, e outras pessoas, na casa de Edna. Nossa, eu já tinha tudo programado, porque eu já sabia o espaço que eu ia alugar, eu já sabia do tipo de material que eu ia colocar, Luciara também, né? E tantas outras pessoas assim que me falha a memória, Flávio de Dona Madalena, Márcio, né? Os filhos de Célia. E, né, tive o apoio dessas pessoas, né? E foi tão bom, foram 2 anos tão bons que eu coloquei em prática tudo aquilo que fervilhava na minha cabeça e as pessoas apoiaram o meu projeto e as pessoas vivenciaram comigo esse projeto e foram parceiras, né? Os pais foram parceiros nessa durante toda essa trajetória da escolinha, né, do Espaço Múltiplos Saberes. Então, eu tenho muito orgulho disso e muito grata às pessoas que acreditaram no meu projeto. Então, se eu fosse ouvir essa maldita vozinha interior, né, eu não tinha saído do canto, não ia sair do canto. Então, muitas vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas fica lá no seu quintal. Que adianta ficar no seu quintal? Você tem que expor para que as pessoas conheçam, para que as pessoas vejam o que você é capaz de fazer.